da restauração, e esse mês é o mês da gente restaurar a casa de Deus. Então, restaurar a casa de Deus é um negócio assim, se toda vez que você vê o povo de Deus, eles recomeçando, a primeira coisa que deveria ser recomeçada seria a casa do Senhor. Você vê isso lá no livro de Neemias, quando Neemias ele volta para poder reconstruir lá os muros de Jerusalém, o Esdras para reconstruir o templo. E aí você vai olhando a história, você vai vendo que toda vez que o povo de Deus, eles perderam seu território, e quando eles retornam e eles vão recomeçar de novo, sempre eles devem restaurar primeiro as coisas de Deus. Amém? Meu pai ele sempre dizia: filho, se a tua vida espiritual for bem, todo o resto vai estar bem. Se a tua vida espiritual for boa, todo o resto vai estar bom. E como então vamos restaurar a casa de Deus? Ano da restauração, como restaurar a casa de Deus? Deixa eu ligar. Bom, 1 Coríntios aí, no capítulo 3, o verso 16, nossa palavra vai se basear em Gênesis, tá? Mas a gente vai começar aqui dando uma introdução. 1 Coríntios 3, 16. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, que nessa manhã o Espírito do Senhor está movendo sobre nós, Senhor Deus, e assim como o Espírito do Senhor estava sobre as águas, e Ele colocou tudo no lugar, Senhor, que o Senhor possa colocar tudo no lugar também na nossa vida espiritual, que o Senhor possa nos trazer revelação, nos trazer, Senhor Deus amado, sabedoria sobre a nossa vida espiritual. Traz luz, Pai, que nós possamos andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. 1 Coríntios então, capítulo 3, verso 16 diz: não sabeis que sois santuário. Aí você pode ver, eu coloquei casa, porque ele está falando da casa, né? Não sabeis que sois santuário de Deus, ou casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabia disso? Fala para o irmão: você sabia que você é casa de Deus? Você é casa de Deus. Deus, Ele habita na sua vida. Isso daí muda tudo. Às vezes as pessoas elas levam, por exemplo, a questão do pecado como se Deus não estivesse ali. Mas eu quero dizer para você, nós temos que santificar a nossa vida, porque Deus habita em nós. Amém? Deus habita na nossa vida. Você é casa de Deus. Como que é aquele louvor lá? Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. De mim, esvazia de si mesmo, né? Me esvazio de mim. Qual que é a outra parte? Vendo aqui. Ah, vocês não sabem não, deixa pra lá. Eles estão pior que eu. Mas vamos lá, era só para você prestar aí atenção que essa música, ela está baseada nesse texto aqui, tá bom? Então agora pensa aqui comigo. Nós somos casa de Deus. Você é casa de Deus. Se nós somos casa de Deus e nós precisamos saber como que nós devemos restaurar a casa do Senhor, que esse é o mês de nós restaurarmos a casa de Deus, colocarmos as coisas em ordem, né? Ajustar aquilo que deve ser ajustado. Quando Deus, por exemplo, quis restaurar o povo de Israel, eles estavam lá no Egito, tá bom? Eles estavam lá no Egito, e aí Deus falou: eu vou tirar vocês desse lugar aí, e eu vou levar vocês para uma terra
onde mana leite e mel. Vou levar vocês para uma terra. Aí qual a impressão que a gente tem? A gente sabe que aconteceu, mas quem ouviu lá naquele dia? Se fosse a gente, talvez a gente pensasse assim: bom, se Deus está falando que vai levar a gente até a terra, então vamos ficar esperando aqui, vamos ficar orando, vamos jejuar, porque quando Deus quiser levar, Ele vai pegar a gente e vai levar a gente assim, nas asas do vento. Tem muita gente no nosso país, por causa do misticismo, que acha que Deus ele age muitas vezes dessa forma. Mas se você olhar a história, você vai ver que sempre Deus levantou pessoas. Deus levanta pessoas para fazer isso. E levantou Moisés. E Moisés então direcionou. Então o povo ele foi para ser restaurado. O povo foi para a terra prometida, mas eles foram como? Andando, caminhando, entendeu? E se nós então, se Deus ele quer que a gente restaure a casa, quem que deve restaurar a casa então? Quem que deve restaurar a casa? Eu não ouvi? Nós, amém? Você restaura a casa, eu restauro a casa. Nós precisamos de começar então uma restauração na nossa vida pessoal, uma restauração na nossa vida em comunidade, uma restauração na nossa cidade. Nós precisamos então de restaurar. E Deus, como eu falei para vocês, Deus ele trabalha do mesmo jeito, irmãos. Porque Jesus Cristo ele trabalhou lá com Moisés, ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a gente precisa de entender, se nós queremos restaurar, o que é restaurar? Restaurar é fazer alguma coisa nova? Sim ou não? Não, não é. Restaurar não é você fazer alguma coisa nova. Restaurar é você pegar o velho e reformar ele para que ele se torne de novo o que ele era no passado. Deus não precisa de restauração, mas nós precisamos de restauração. A interpretação bíblica, ela muitas vezes precisa de restauração, porque às vezes nós começamos a interpretar a palavra de Deus de forma errada. Nós precisamos de estar restaurando a nossa vida espiritual, colocando a nossa vida espiritual em ordem. E aí por isso que é importante a gente lembrar do livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis mostra qual a vontade de Deus na questão de restauração. No livro de Gênesis mostra pra gente, olha só, uma coisa que eu sempre falo, que às vezes as pessoas elas querem ser abençoadas por Deus, né? Então ela quer que Deus abençoe, por exemplo, um relacionamento dela. Existe uma coisa, olha só, se você vai entrar em um relacionamento, você quer que Deus abençoe esse relacionamento, a primeira coisa é saber, esse relacionamento é de Deus para a minha vida? Porque se ele não for de Deus, como que Deus vai abençoar uma coisa que Deus não concorda? E eu não estou falando aqui que Deus vai sair escolhendo alguém para você, mas nós precisamos de perceber como as coisas vão se alinhando. Olha, realmente Deus está respondendo isso aqui, às vezes mesmo sem usar uma pessoa. Então nós precisamos de tomar muito cuidado com isso. Precisamos tomar muito cuidado. E aí, aqui no livro de Gênesis, a Bíblia fala assim, olha, então Deus abençoou. Deus
Deus abençoou o homem, depois de criar o homem. Mas Ele disse o que era para o homem fazer, para ele ser abençoado. Para Abraão, Deus disse o quê? Ser tu uma bênção. Para Adão, Deus disse assim: olha, frutificai. Em algumas versões está escrito: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Bom, essa parte não é importante para a gente nesse momento. A parte importante para a gente é essa que está grifada aí, olha: frutificai, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A verdade, encher a terra e sujeitar a terra tem a ver com frutificar e tem a ver com se multiplicar. Tá bom? Então, ser fecundo ou frutificar é a mesma coisa que encher a terra. Multiplicar é a mesma coisa que sujeitar, porque quanto mais se multiplica, mais se tem e mais então se domina. Tá bom? Amém até aqui? Então olha só, o que significa ser fecundos? Multiplicai-vos, encher a terra e sujeitai. Qual que é o significado dessas palavras? Sede fecundos. Deus está falando o quê? Gerem filhos. Amém? Tenham filhos. Deus havia acabado de fazer um casamento, né? Deus então fala: olha, sede fecundos, multiplicai, sede fecundos, tenham filhos. Não confunde aí a palavra multiplicar, porque a palavra multiplicar é outra coisa. Então, ser fecundo é gerar filhos. Ser fecundo é ganhar vidas no contexto espiritual. Amém? Então, se a gente trazer hoje para a realidade da igreja, o que significa ser fecundos? Significa ganharmos vidas. É a gente levar o evangelho às pessoas. E quando as pessoas se convertem, o que a Bíblia chama isso de novo? Nascimento. Tá certo? E o novo nascimento, ele então passa pelo evangelismo. Se as pessoas não ouvirem a pregação, como elas vão crer? Queremos restaurar a casa de Deus. Uma das coisas que nós temos que restaurar é que nós precisamos ser fecundos. Amém? Fala para o irmão: seja fecundo, irmão. Fala: evangeliza, ganha vidas. E multiplicai-vos. O que significa multiplicai-vos? Bom, então eu sou uma pessoa, e aí eu recebi Jesus no meu coração. Eu começo a andar com Jesus, e eu vou me tornando como Jesus. E isso me habilita a gerar filhos como Jesus. Então agora, não é só geração, mas agora significa o quê? Ensinar os filhos. Amém? Por que às vezes os filhos, todo mundo é diferente um do outro, e os filhos eles são diferentes uns dos outros. Eles têm um pedaço da gente dentro deles, eles carregam o nosso DNA. Porém, a maior parte da vida dos nossos filhos está baseada em ensinar os filhos. Então o ensino é o que faz a multiplicação. Quando a gente começa a ensinar, a gente está fazendo o quê? Discipulando. Nós estamos treinando. Qual que deve ser o nosso alvo? Que a pessoa seja parecida comigo? Não, que a pessoa pareça com Jesus.
Para parecer comigo, eu tenho que parecer muito com Jesus. Paulo ele chega a dizer isso, né? Ele fala, olha, para as pessoas, ele fala assim, olha, para a gente aprender, porque assim como ele é como Jesus, ele vai ensinar a gente a ser como Jesus. O próprio Jesus fala para a gente aprender dele, né? Jesus fala, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, ser fecundo, fala assim, ser fecundo significa gerar filhos, evangelizar, multiplicai-vos, ensinem os seus filhos, discipulem, treinem. Amém? E a Bíblia concorda com isso. O livro de Mateus, por exemplo, diz assim, olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olha só, como que a gente discipula, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como que a gente faz discípulos então? Ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, não que você ordenou, mas que Jesus ordenou. E aí, eis que eu estarei com vocês todos os dias, aqui não está todos os dias, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia também concorda com isso quando fala lá em Mateus, ou Romanos, perdão, capítulo 8, versos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra uma vez que Jesus encontrou com Pedro e disse para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele disse o quê? Eu te amo, Senhor. O que o Senhor respondeu para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Falar que ama é fácil, irmãos, mas amar faz com que a gente tenha que ter uma atitude. Cada um de nós somos chamados para restaurar a casa do Senhor. Nós precisamos de apacentar uns aos outros. Você sabe que a própria ovelha, ela tem ovelhas que são líderes no meio delas, e que ajudam as outras ovelhas a seguirem o pastor. Amém? Dá para dar glória a Deus para isso aí? Amém. Então olha só, vamos continuar. Cooperam com o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é salvar a humanidade. Através de quem? Através da igreja que vai levando o evangelho. As pessoas vão se convertendo e vai havendo salvação. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do seu Filho, né? Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o primeiro, Jesus é o irmão mais velho. O propósito então de Deus passa por quê? Passa pelo discipulado, porque a gente vai discipulando a pessoa, ensinando a Bíblia, para a pessoa se parecer com Jesus, e ele vai se tornando então a imagem do seu Filho. Quando Pedro estava lá, as pessoas perseguindo, Jesus sendo crucificado, está sendo levado para a cruz. Aí as pessoas pegam e falam assim: você parece com ele. Pedro havia andado 3 anos com Jesus, e ele havia pego muitas coisas de Jesus, ele assimilou muitas coisas sobre Jesus, e ele andou tanto com Jesus
que ele começou a parecer com Jesus. Você fala como ele, você parece com ele. Isso é o que? Foi porque o ensino de Jesus foi profundo na vida de Pedro. Apesar de Pedro, naquele momento, ele cometer coisas assim difíceis, ainda assim, mais à frente ele se arrepende. Amém? E ele se volta para o Senhor. Então, presta bem atenção, que esses textos, eles têm uma concordância com frutificai, multiplicai-vos. Amém? Conseguindo entender isso aí? Deus, então, Ele quer que você gere filhos. A ordem de Deus continua sendo a mesma, e Deus, Ele vai insistir com isso. Gere filhos, e que esses filhos se espalhem sobre a terra. Multiplicação fala de espalhar, porque se a gente multiplica, não dá para a gente ficar no mesmo lugar. A gente tem que espalhar. Amém? Se nós estamos aqui hoje e a gente vai crescendo, nós não podemos parar esse crescimento. Nós precisamos espalhar o Evangelho para todos os lugares, em todas as direções. Essa é a vontade de Deus. Deus, então, Ele diz para Adão, quando Deus cria Adão, Ele disse assim: olha só, Deus fez Adão aqui, a imagem e semelhança de Deus. Ele disse: olha Adão, você parece comigo, então você tem que ter muitos filhos, e esses filhos devem parecer também comigo. Em outras palavras, é isso que Deus quis dizer. Só que depois disso, olha aqui, Deus abençoou quem? Adão, não foi? Sabe o que significa a palavra Adão? Humanidade. Então, quando Deus abençoou Adão, Ele abençoou a humanidade, Ele abençoou a gente. Mas Ele abençoou com o quê? Frutificai e multiplicai. Se nós não frutificamos e não multiplicamos, não estamos fazendo a vontade de Deus. Senão Deus não está concordando com a gente. Como temos a bênção de Deus? Para pensar nisso. É importante isso. Depois disso, Adão ele peca. Adão pecou. E o pecado ele sempre vai gerar problemas na nossa vida, irmãos. Ah, mas eu estou debaixo da graça. Mas fica pecando para você ver o que vai acontecer com você. Vive uma vida de pecado para você ver. Se você não esfria espiritualmente, se você não para de ouvir a voz do Espírito Santo, vai pecando, vai vivendo uma vida de qualquer jeito, para você ver o que acontece, como você vai esfriando, como você vai ficando mal, como você vai perdendo o descanso da alma, que Jesus disse: encontrarei descanso para a vossa alma. É importante então a gente saber que o pecado traz problema, e o pecado trouxe problema para a vida da humanidade, trouxe para a vida de Adão. Em 1 Coríntios aqui, eu acho que, foi 1 Coríntios 15, 45, olha o que o apóstolo Paulo diz: assim está também escrito. Paulo está dizendo que está escrito. Está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O primeiro Adão a gente sabe quem é, não sabe? Quem que é o primeiro Adão? O primeiro Adão foi Adão mesmo. O primeiro Adão é o homem. Ele foi feito alma vivente. Agora, o último Adão, quem que é o último Adão? Espera aí, quem que eu estou ouvindo você? Jesus. Jesus é o último Adão. E ele foi feito o quê? Espírito vivificante. Espírito que traz vida para o espírito.
Quando Deus ele formou o homem, ele fez o homem corpo, alma e espírito. Ele colocou um corpo, fez um corpo, ele deu uma alma para o homem e ele soprou no homem um espírito. Mas quando o homem pecou, esse espírito ficou amortecido. E aí então vem o segundo Adão, o último Adão, que faz com que o homem possa se tornar um espírito vivo, um espírito vivificante. Bom, Deus falou para Adão fazer o que? Multiplicar, para ele frutificar, não foi? E o Adão fez. Ele teve 2 filhos. Qual o nome dos filhos de Adão? Caim e Abel. Tá certo? Caim e Abel foram os primeiros 2 filhos. Só que você sabe, o Caim começou a deixar inveja entrar no coração dele, porque já havia o pecado. Ele começou a deixar, sabe, aquela coisa ruim contaminar o coração dele, porque pecado vai gerando mais pecado. E ele foi deixando aquilo entrar no coração dele. E ele então um dia ficou com tanta inveja do Abel que ele matou o Abel. Ele matou o Abel. E aí em Gênesis capítulo 4, verso 16, me ajuda aí. Está me ajudando? É? Então tá bom. Diz assim, olha, depois que Caim ele cometeu aquele pecado, a Bíblia diz: retirou-se Caim da presença do Senhor. Ele se retirou da presença do Senhor. Foi ele que saiu da presença de Deus. Ele começou a se afastar de Deus. Isso no capítulo 4, verso 16 de Gênesis. A partir do verso 17, aí você vai ler na sua Bíblia. Não deu tempo para mim copiar tudo isso. Mas Caim ele começa a fazer coisas. Do capítulo 4, verso 17 até o 24. Caim, ele se afasta de Deus, presta atenção nisso. Ele se afasta de Deus e ele começa a fazer coisas. Ele faz uma cidade para o filho dele. Aí os filhos deles começam a inventar também alguns instrumentos cortantes, facas, espadas. Eles começam a inventar coisas. Vai nascendo, Caim morre, nasce outro, vai nascendo, gera outro, vai nascendo. Só que presta atenção no texto de Gênesis, que o que mostra é que esses homens estão fazendo coisas. A geração de Caim faz coisas. E aí, Deus, ele tinha criado Abel, mas Caim matou Abel. Abel adorava a Deus, Caim não adora a Deus. Então vamos lá. As gerações que nascem, olha só, depois de Caim, vão pelo mesmo caminho, fazendo coisas. Amém? Essa geração é chamada de geração dos filhos dos homens. Mas aí, vamos lá então, em Gênesis 4, versos 25 e 26, olha só. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então eles tiveram um outro filho,
E o que o filho do Adão fez? Ele teve outro filho. Amém? Nasceu de um outro filho, ou ele gerou um outro filho. O que o Sete fez? Aquilo que Deus havia falado para Adão: gerem, sejam fecundos, frutifiquem. E olha só, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Foi a partir de Sete que o nome de Deus começou a ser invocado novamente. Aí a gente vai lá em Gênesis capítulo 5, mas não está aqui. Lá em Gênesis capítulo 5 você vai ver: Sete viveu e gerou filhos e filhas. Qual que é a diferença, então, entre a geração de Sete e a geração de Caim? Olha só a diferença. Caim, ele o que? Se afastou da presença do Senhor. O que Sete fez? Começou a invocar a presença do Senhor. O que Caim fez? Começou a fazer coisas. Ele construiu uma cidade aqui, colocou o nome do filho dele aqui. Os outros filhos dele começaram a descobrir um monte de coisa. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. E eles começam a fazer coisas. Eles têm filhos, mas os filhos deles fazem coisas. Estão preocupados em fazer coisas. Estão preocupados às vezes em conquistar coisas. Enquanto a geração de Sete faz o que? Gera filhos e filhas. Se você olhar lá no texto, você não vai encontrar nada assim: o filho do Sete inventou a bomba atômica. Não, você não vai encontrar. Não, uma bomba atômica é muito nova. Vamos pensar: não, ele fez uma faca. Não, ele não fez uma faca. Inventou o garfo? Não, não inventou. A única coisa que a Bíblia fala deles e chama eles de filhos de Deus, geração dos filhos de Deus, é que eles geravam filhos e filhas. Bom, só que Noé, ele nasce da geração de Sete. E Noé faz uma coisa. Porque a geração de que veio depois, mesmo os filhos de Deus, alguns começaram a se corromper, a se misturar. E eles então começam a viver uma vida pecaminosa. Deus então chama Noé. E Noé então foi a primeira pessoa que fez algo para Deus. Só que o que Noé estava fazendo, olha só, era um instrumento para a salvação da humanidade. Porque como que a humanidade daria continuidade se não tivesse uma semente? A arca então é um meio de salvação. Quem entra nela se salva. Noé pregou para as pessoas. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram na pregação de Noé. A arca é um meio de salvação. Quem entra nela se salva. A arca representa Jesus. Porque quem entra, quem conhece Jesus se salva. A arca pode também representar a igreja, porque a igreja ela deve falar sobre Jesus, ela deve pregar sobre Jesus, e as pessoas que entram na igreja ou entram na arca, inclusive há alguns anos atrás as pessoas chamavam essa igreja aqui, que parecia a arca de Noé. Entra na arca. Quem entra na igreja deve ouvir a mensagem de salvação, deve ter a oportunidade de ser salvo.
O problema então não está em fazer alguma coisa. Com Noé, o problema não é fazer alguma coisa, mas é qual o propósito de se fazer alguma coisa. Esse ano nós estamos criando vários ministérios na igreja. Então, existe agora o ministério da provisão, que ele vai tomar conta de algumas áreas da igreja. Existe o ministério das artes, que é um ministério que toma conta do louvor, que toma conta da dança, que toma conta do que mais? Tira a máscara, minha linda. Coral, teatro. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer fazer parte do louvor da igreja. Um dos primeiros lugares que ela deve passar é no coral, né? A pessoa ela quer fazer parte da dança. Seria importante ela entrar também no teatro, porque o teatro e a dança têm muito a ver um com o outro. Então hoje está sendo criado, nós estamos fazendo alguma coisa. O problema não é fazer, mas qual o propósito disso? O propósito dos ministérios devem ser o quê? Gerar filhos para Deus e multiplicar filhos para Deus. Esse deve ser o propósito. O fazer, ele sempre deve culminar em ser fecundo e multiplicar-se. Salvar pessoas e tornar essas pessoas discípulos de Jesus. Nós vamos ter 12 ministérios na igreja. 12 ministérios. Todos eles devem fazer o quê? Ser fecundo e multiplicar. Salvar pessoas e tornar essas pessoas discípulos de Jesus. Pastor, Ministério da Provisão, ele vai tomar conta da assistência social. Nós vamos, em nome de Jesus, ter uma assistência social grande aqui na igreja, né? Ele vai tomar conta da parte de manutenção predial. São 3 áreas que eles vão tomar conta. Manutenção predial. Então, quando precisar de alguma coisa, uma manutenção, aí você fala, pastor, o que isso tem a ver com salvação de vidas? É muito importante o nosso prédio estar bem arrumado, porque isso faz com que as pessoas elas se sintam bem dentro do nosso prédio também. Aqui é o lugar onde a gente se reúne para a gente adorar a Deus. Então é importante sim. Ele não é o lugar que deve ser adorado, porque um dia ele vai ser destruído, mas ele é um lugar aonde a gente se reúne, é um lugar santificado a Deus. É um lugar santificado a Deus. Então ele vai fazer o que? Quando a gente reforma, quando a gente mexe, qual o propósito disso? Fazer com que as pessoas elas se sintam bem, a gente ganhe elas para Jesus, que elas se sintam bem. Amém? Vamos lá, em Gênesis capítulo 9. Olha só, Deus então tentou Adão, mexeu com Adão, não é que tentou de tentar não, tentou, tipo assim, deu uma incumbência para ele, não deu muito certo. Aí ele investe na geração de Sete, e Sete continua fazendo aquilo que Deus falou para Adão. Mas aí a geração se corrompe, e aí Deus então chama Noé. Noé é chamado lá, acho que no capítulo 6. Mas aí nós temos aqui o capítulo 9, onde Deus, depois que Noé, ele construiu a arca, Deus disse para ele sai da arca. Deus fala para ele assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, falou o que para eles, irmãos? O que está escrito aqui? Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma coisa que Deus falou para Adão. Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua falando a mesma coisa. Só que daí
começa a acontecer também que esse povo, eles começam a fazer, eles resolvem fazer um negócio, construir alguma coisa. Olha aqui em Gênesis 11:4, o que a Bíblia diz: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre, tornemos o nosso nome importante, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha aqui, o que esse povo está querendo? Eles estão querendo seguir o propósito de Deus, sim ou não? Não. Primeiro, a glória tem que ser para eles. Vamos fazer o nosso nome se tornar célebre. Vamos fazer o nosso nome se tornar famoso. Você sabe que tem muitas igrejas querendo se tornarem famosas, muitos pastores querendo se tornar famosos, às vezes até aqui no nosso meio. Talvez pode ter algum de nós aqui que eu quero ver essa igreja para frente, eu quero ver e tal. Mas qual que é o propósito disso? Tornar a gente famoso? O propósito de Deus não é esse. Toda a glória deve ser dada a Deus. Toda a glória deve ser dada a Deus. Isso daqui foi a construção da Torre de Babel, aonde posteriormente se torna a Babilônia. Eles querem construir uma torre que chega até os céus. Parece até espiritual o negócio, né? A gente quer encontrar Deus. Vamos levantar uma torre que chega até os céus, porque o meu alvo é encontrar Deus. Não, o alvo deles não era: vamos tornar o nosso nome assim importante. E para quê? Para a gente não ser espalhado sobre a terra. Mas o que Deus falou? Multipliquem, encham a terra. Vai contra o propósito de Deus. Qual que é a diferença então? É que Noé, ele construiu uma arca para salvação. E a Torre de Babel foi construída aqui. Para que foi construída a Torre de Babel? Tornar o nome deles famoso. Olha só, salvação. Ele construiu algo com um mandamento do que? De ser fecundo e de multiplicar-se. A Torre de Babel, você olhar a história, presta atenção nisso. A Torre de Babel tem um líder? Sim ou não? Não tem. Eles conversaram entre eles. Aqui, Antônio, vem cá, o Alex, vem cá, vamos conversar aqui. O que vocês acham da gente fazer uma torre que alcance os céus? Já estou até sentindo a presença. Né? E aí, a gente se torna famoso. Pastor, esse negócio é legal mesmo, hein? Eu estou sentindo também. Estou sentindo. Vamos fazer então. E vamos fazer o seguinte: não vamos espalhar, não. Vamos ficar juntinho aqui. Não vamos ganhar vidas para o Senhor, não. Não vamos fazer discípulos, não vamos multiplicar, não. Vamos ficar aqui. A grande Babilônia que é citada no Apocalipse é desenvolvimento disso aqui, ó, da antiga Babel. Como eu te falei, nós vamos criar ministérios na igreja, mas esses ministérios têm que ter um objetivo: de ser fecundo e de multiplicar. Fala assim: ser fecundo e multiplicar. Fala: ganhar vidas e fazer discípulos. O que Deus fez então? Destruiu Babel. Deus destrói Babel. Aí Deus então, olha só, tentou lá o Noé. Aí a geração depois do Noé se corrompeu. Deus não destruiu de novo.
Deus agora, ele começa a chamar um homem. Qual homem que Deus chama? Fiz só uma troca aqui. Gênesis 12, verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Espera aí, o problema de Deus não é uma pessoa se tornar alguém importante. Deus não tem problema com isso, porque Deus não vai deixar de ser Deus. O problema é o homem querer se tornar importante. O problema é quando o homem, ele passa a ser o centro da igreja. Deus tem que ser o centro da igreja. Jesus tem que ser o centro da igreja. Deus disse então para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Olha só, a gente comparou Caim com Sete. A torre de Babel a gente comparou como é. Mas e Abraão? A gente vai comparar com quem? Deus, ele fala para Abraão: sai da casa do teu pai. Significa a casa do pai. Olha só, o que era a casa do pai de Abraão? A casa do pai de Abraão, o pai de Abraão era construtor de ídolos. Você chegava lá e falava: faz um ídolo aí para mim. O cara ia lá e fazia um Deus e dava a pessoa: está aqui, ó, seu Deus, ó. Como que você quer? Não, meu Deus, eu quero meio assim, com os olhinhos meio assim. Tá bom, vou fazer. Ele constrói coisas. Constrói coisas para tentar alcançar Deus. Deus então fala para Abraão: sai, esquece essa cultura, sai do meio dessa cultura. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando para você sair da casa do seu pai, não, tá bom? Mas eu estou falando que se seu pai ele tem uma cultura que vai contra a palavra de Deus, sai dessa cultura e busca aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, sair da casa do pai para Abraão significa sair do mundo. Enquanto o mundo está fazendo coisas para si mesmo, Abraão vai tentar fazer o quê? O que Abraão vai tentar fazer, irmãos? Quem conhece a história de Abraão? Qual foi a grande luta de Abraão? Ter um filho. Você sabe que ele não podia ter filhos. Ele não podia ter filhos. A grande luta de Abraão foi gerar um filho. Depois que Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, começou então um grande crescimento. Foi através de Jacó que vai para o Egito e se torna um grande povo. Jacó, quem Jacó representa? Isaac representa, vamos pensar em Isaac primeiro. Isaac representa quem? Qual que é o tipo de Isaac na Bíblia? Quem ele poderia representar? Jesus. Porque não foi com Isaac que Abraão foi lá e foi oferecer o sacrifício do filho dele? Só que daí não matou Isaac, porque Deus falou: vou prover um cordeiro, e ele proveu. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos anos à frente, séculos à frente, Deus faz isso. Então Isaac representa Jesus. Ele não é Jesus, fisicamente ele não é Jesus, mas ele tipifica Jesus. E Jacó? Jacó representa quem? Oi? O ser humano. Jacó representa cada um de nós.
Jacó representa cada ser humano, porque Jacó era um cara que vivia uma vida de pecado. Só que Jacó, chega um dia que ele vê que ele precisa de Deus na vida dele, e ele resolve ir em busca de Deus, porque ele ouviu a pregação do pai, ele ouviu a pregação do avô, sobre a pregação que o avô tinha feito para o pai. Aquilo foi sendo passado. Ele sabia que existia um Deus, e ele começa a buscar Deus, e ele encontra com Deus. E quando ele se encontra com Deus, então Deus fala: você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel. O encontro com Deus faz com que Jacó deixe de ser Jacó e se torne Israel. Esse é o alvo do nosso encontro com Deus na igreja. É que as pessoas que vão para o encontro com Deus, elas deixem de ser Jacó e se tornem Israel. Israel para Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Porque a gente sabe que se alguém se tornar como Israel, ele vai se tornar como Jesus. Isaac representa Jesus. Jacó representa a humanidade. Vamos lá em João 1, 11 e 12. Jesus, estamos no Evangelho. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele veio para o que era seu. Jesus vem para o povo de Israel. No Novo Testamento, o povo de Israel rejeita Jesus. Ele não é o Messias. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós hoje. O Espírito Santo, ele representa o poder de Deus. Nós podemos ser transformados, nos tornar filhos de Deus através do poder do Espírito Santo na nossa vida. De serem feitos filhos de Deus, a geração dos filhos de Deus, a geração de Sete. Uma geração que não faz coisas, uma geração que gera filhos para Deus. Uma geração que fez só uma coisa: eles fizeram uma arca, mas essa arca, ela tinha o objetivo de salvar pessoas, de tornar essas pessoas salvas, e eles continuam seguindo o propósito de Deus. Vamos ainda lá em Romanos 8 de novo, verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que a gente deve fazer então para restaurar a casa de Deus, irmãos? Nós devemos ser fecundos e multiplicarmos, ganhar vidas e tornar essas vidas discípulos de Jesus. Sem Isaac não existe Jacó. Sem Jacó não existe Israel. Somente quando Jesus é gerado dentro do homem, quando nós nascemos de novo, o ser humano pode se tornar como Israel. E esse é o nosso alvo como igreja. Nosso alvo é ganhar vidas e tornar essas vidas discípulos de Jesus. Isso foi o que Deus mandou Adão, isso foi o que Deus mandou Noé, isso foi o que Deus mandou Abraão fazer. Foi o que Deus mandou Abraão fazer. Que nós possamos continuar nessa mesma pegada. Se a gente quiser realmente ver a glória do Senhor,
se nós queremos restaurar a casa de Deus. E eu creio que esse é um ano de restauração. É um ano onde Deus vai restaurar famílias. É um ano onde Deus vai restaurar relacionamentos. Mas o primeiro relacionamento tem que ser restaurado, é o nosso relacionamento com Deus. Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Simplesmente a gente vindo, faz o culto, você vai embora para sua casa. Bom, está sendo uma parte do propósito, está sendo feito. Nós estamos ensinando a palavra de Deus. Nós estamos ensinando você a se tornar como Jesus. Esse é um propósito. Porém, nós precisamos de ter o propósito de ganhar vidas. Ganhar vidas através das nossas células. Levar pessoas a conhecerem Jesus. Temos um plano para isso. Para a gente poder cumprir o propósito de Deus. Quantos aqui querem se tornar o Israel de Deus? Dá uma glória a Deus.